Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fabrício Nogueira e eu sou especialista em ser humano, em comportamentos, e é muito legal nós podemos aqui tratar desse assunto tão interessante que é TDAH. Seja o TDAH infantil e seja o TDAH adulto, porque tem muita criança que cresceu e se tornou alguém com TDAH adulto. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre sintomas, os sintomas mais comuns do TDAH adulto. Então, antes de começar, eu te convido a curtir o meu canal, ok? O meu vídeo, aliás, se inscrever no meu canal. E se for do seu agrado, deixar um comentário, deixar uma pergunta que eu vou ter um prazerzão de te responder. Vamos lá. Sintomas mais comuns do TDAH adulto. Eu vou te apresentar 10 sintomas, tá? Para você ficar felizinho e de repente, se você tinha alguma dúvida, já ter certeza em relação a isso. Eu tenho TDAH adulto, Fabrício. Tá bom. Tá tudo ok. Ok, vamos lá. Então, o primeiro ponto são distrações. Muitas distrações significam o quê? Uma variação de foco, ok? Então, uma instabilidade no foco. Então, esquecer coisas com muita facilidade, ter inclusive dificuldades com memória, dificuldades de se lembrar de tantas coisas. É o que nós chamamos de multifoco, ok? Então você está olhando para várias coisas, quer resolver várias coisas, mas acaba deixando várias coisas em aberto, ok? E por causa disso, o ponto número 2, esquecimentos. Ok? Muitas vezes a pessoa com TDAH, o adulto de TDAH, vai possuir vários desses micro esquecimentos. Isso sem falar no ponto número 3, procrastinação. O que significa procrastinação, Fabrício? É o processo de você postergar, de você adiar coisas que precisavam ser feitas, que precisam ser feitas, ok? E às vezes isso pode trazer junto ali um processo de preguiça, mas a procrastinação ela tem uma correlação com a falta de energia. Algo me incomoda. Se você tem procrastinação em algum assunto, pode se perguntar e encontrar a resposta lá dentro. O que me incomoda nisso aí que eu tô de uma forma ou de outra querendo fugir, ok? A procrastinação está sempre ligada a alguma insegurança em relação àquela matéria. Então, já que eu falei de insegurança, ponto número 4. O adulto com TDAH, ele tem muita insegurança. Sobretudo, insegurança profissional, ok? Não é uma pessoa que se sinta muito seguro, ainda que muitas vezes consiga atender a tudo aquilo que lhe é demandado, ok? Então, é sobretudo importante você perceber aqui que existe uma diferença entre o modo em que eu performo e o modo em que eu sinto que eu performo. Às vezes todo mundo diz, poxa vida, você faz tudo muito bem, e lá dentro você diz, cara, o que esse pessoal vê em mim, pelo amor de Deus. O adulto com TDAH, ele traz muitas vezes isso, uma sensação de baixa autoestima em relação a si mesmo, em relação à sua performance, aquela duvidazinha, lá no fundo que fica reverberando lá dentro, dizendo assim, mas será? É isso mesmo? Eu não sinto assim, eu não percebo assim. Inclusive, essa percepção ela é chamada na psicologia de síndrome do impostor, ou seja, aquele cara que até sabe que faz bem as coisas, mas ele tem dúvidas, ele acha que não, lá dentro, ele pensa que não. Tudo bem? Mas tem um quinto ponto também importante de ser mencionado no adulto com TDAH, a insegurança nos relacionamentos. Então, é uma pessoa que provavelmente ele teve bases infantis muito delicadas no que tange ao abandono, no que tange
a rejeição, e por isso ele tem uma sensação de muita insegurança nos relacionamentos, principalmente no que tange a perda, ok? Perder o ente amado, perder uma pessoa. Inclusive quando criança, isso muitas vezes é forte, perder um coleguinha que te exclui, um coleguinha que não te acolhe, um coleguinha que não é muito agradável com você. Isso muitas vezes está forte na criança com TDAH e isso se expande no adulto com TDAH. E aí adultos com TDAH podem ter comportamentos muito complexos quando se trata de relacionamentos. Uma pessoa que se submete demais acaba aceitando tudo do outro, ou uma pessoa que acaba fazendo muitas vezes loucuras porque não aceita perder a outra pessoa. Insegurança nos relacionamentos, ok? Sexto ponto, o adulto com TDAH, ele pode apresentar, por causa dessas tensões, por causa desse estresse interno, né? Compulsões alimentares. Então não é estranho encontrar adultos com TDAH que possuem um certo grau de obesidade. Por quê? Porque a ansiedade vai acabando levando ela a uma descompensação alimentar, ok? E olha, tem tanta gente que faz excessos de atividades físicas, academia, dietas e isso, mas não conseguem entender o porquê tantas vezes elas não conseguem manter uma forma física ou não conseguem tirar aquele desejo, aquela fome louca, aquela vontade de comer doce, aquele desejo de comer uma pizza. Isso pode estar profundamente atrelado a um TDAH do qual essa pessoa muitas vezes nem tenha a consciência de possuir. Faz sentido tudo isso? Sétimo ponto, irritabilidade. Adultos muito irritadiços, chatos, críticos, impacientes, nada tá bom, insatisfeitos, ok? Agressivos muitas vezes, isso pode ser um dos sintomas ligados ao TDAH adulto, tá certo? E como eu havia falado no ponto 4 da insegurança profissional, pode acontecer também uma instabilidade profissional, ou seja, uma insatisfação profissional e não tô feliz aqui, não é bem isso que eu quero. E essa falta de foco acaba reverberando também nos pontos profissionais. Então você nunca está feliz, nunca está satisfeito, porque no fundo você nunca está fazendo a sua vontade, está sempre fazendo a vontade dos outros. Isso vai gerando essa instabilidade profissional. Tá bom? Além disso, tem dois pontos que são muito curiosos, que a gente vê muita gente com eles, muitos adultos com TDAH, é o ponto 9 e o ponto 10, com timidez e fobia social. Interessante, a timidez, ela é muito controversa, inclusive essa fobia social. Ela é controversa por quê, Fabrício? Porque às vezes a pessoa, ela tá aparecendo publicamente, mas só ela sabe a força que ela precisa colocar para ela estar ali. Às vezes ela tem que fazer uma força danada para lidar com pessoas, para estar com pessoas, porque internamente, se dependesse dela, ela ficava sempre escondidinha na sua casa e no seu quarto. Então, provavelmente foi uma questão de necessidade de se expor que fez com que ela fosse ao encontro da vida, do mundo, mas dentro dela, ela sabe que aquilo ali gera uma inquietação, ok? Uma insatisfação e um incômodo de estar presente ali. Bem, eu coloquei para vocês então esses 10 pontinhos que eu considero serem alguns dos sintomas mais comuns de um TDAH adulto. Eu poderia colocar aqui também, né, aquilo que faz parte do transtorno, né, a questão da compulsividade, né, da impulsividade e da hiperatividade, né? Pessoas que não conseguem ficar quietas, pessoas que precisam estar fazendo coisas o tempo inteiro. Então é a pessoa ligada ao fazer, nunca conseguem ter paz, não conseguem estar paradas. É como se fosse uma exigência interna o tempo inteiro de fazer
com perfeição. Isso também pode estar ligado a um quadro de adultos com TDAH. Tá bom? Muito bem, se você gostou desse vídeo, curte aí, recomenda para as pessoas, compartilha, se inscreve no canal e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.